Nós vamos começar nesse instante, vamos... Deu sinal que está sem papel. Eu quero, desde já, dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui nessa noite. Nós temos em torno de 20 e... deixa eu conferir aqui, 25 pessoas inscritas. Algumas justificaram que não vão poder estar no primeiro encontro, mas todos que já estão aqui são muito bem-vindos. E nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir que você, se pudesse, colocar em pé um instante. Vamos orar nesse instante, pedir ao Senhor que nos abençoe no trato com a palavra dEle, nesse momento. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui nesse instante para estudar a palavra do Senhor. E nós queremos aprender a compreendê-la, a entendê-la, para que nós entendamos a Tua vontade. Porque sem entender a Tua palavra, nós não podemos entender a Tua vontade. Se nós não entendermos a Tua vontade, nós também não conseguiríamos Te obedecer adequadamente. Se não conseguimos Te obedecer adequadamente, não conseguimos Te servir adequadamente. Por isso nós suplicamos que o Senhor nos ajude. Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso entendimento, para poder, Senhor, aprender mais e mais da Tua palavra. Abençoe cada um que já chegou, aqueles que ainda vão chegar. Que o Senhor seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Eu queria começar explicando. Aqui tem alguns novos aqui que estão participando a primeira vez. Eu acho que consigo me lembrar de todo mundo, né? Vitor, Yeli, Concinha e Viviane, primeira vez. Ali já são veteranos. Irmão Antônio, primeira vez. A senhora é da Batista Esperança. O nome da senhora é... Isso, Joanísia, não é? Joanísia. Vou tentar gravar, tá? Nini? Então tá bom. Ficou bem mais fácil, né? Também Dona Eliane, primeira vez. E Rosana também, primeira, igual que você estava no primeiro, eu esqueci. E também aí a Camila ali, certo? Nós temos outras pessoas inscritas que não puderam vir hoje, e eu falei, já explicando para vocês, que eu vou aceitar ingresso de pessoas até o próximo encontro, porque são 2 encontros só que você pode perder, sendo que você vai tentar repor, estudar o módulo de acordo com a nossa apostila. Essa apostila não é exaustiva, não é assim, aquela apostila tipo de alguns cursos que você responde tudo lá, não. Ela é só um caminho, porque a gente vai aprender a trabalhar só com as mãos e a nossa principal ferramenta, que é essa daqui, ó. Essa é a nossa principal ferramenta, tá bom? Quando eu estou dando aula para os pastores, eu faço a seguinte pergunta, o seguinte questionamento para eles. Se você sofresse um naufrágio numa ilha deserta, e encontrasse uma ilha no meio do nada aí no mar, só você, e sua Bíblia estava dentro de um saco impermeável, e foi a única coisa que você conseguiu salvar, você conseguiria sobreviver? Conseguiria estudá-la adequadamente, só ela, sem mais nada? Então essa aqui é a questão, tá bom? Porque nós temos que aprender a interpretar, a entender a Escritura adequadamente. Então, vamos lá, para essas orientações. Chegou ali, quem são aqueles? Os 2 que chegaram lá? Diego, você é o Diego... Diego de quê? Muito bem. E ela é? São da Palavra Viva. Sejam bem-vindos também, tá?
Todos são muito bem-vindos. Eu sou o pastor Francisco, para quem não me conhece. Aquela ali, perto do Toninho, é minha esposa. E esses aqui são meus filhos, Francine e Kainan. E tem um outro ali escondido ali atrás, tá? Então vamos lá. O que é prega a palavra? O que é prega a palavra? Não sei se você já ouviu, provavelmente você já ouviu em algum momento. Prega a palavra é uma missão, tá? É uma missão. Uma missão que surgiu a partir de uma parceria entre a Primeira Igreja Batista de Atibaia e uma missão internacional chamada Leadership Resource. Essa missão, ela tinha um treinamento, tem ainda, voltado para alcançar países de terceiro mundo. E nós, infelizmente, somos considerados ainda país de terceiro mundo. Vendo a grande necessidade de treinamento para pastores e líderes, então, o pastor Antônio Mendes, da Primeira Igreja de Atibaia, em São Paulo, Primeira Igreja Batista de Atibaia, em São Paulo, juntou com essa missão que já fazia trabalhos na África, na Ásia e em algumas outras regiões do mundo, né, na América do Sul, mas só que outros países não tinham chegado no Brasil. E então, organizaram um treinamento, e o primeiro foi em 2008, com 12 pastores, 12 líderes. E isso se multiplicou e alcançou, hoje já, mais de 2.000 pessoas. O treinamento ele é focado em pastores e líderes. Pastores e líderes que estão em ministério voltados para, portanto, edificar igrejas e trabalhar de forma como missionários em lugares do Brasil e fora do Brasil. Pois bem, só que, assim, eu me formei em 2014, em Macaé, no Rio de Janeiro, na turma que se formou em 2014. Mas já em 2013, antes de me formar, eu já fui convidado para participar como professor em experiência. Depois que eu me formei, então, passei pelo treinamento sênior, que a gente chama, e eu comecei a dar aula em alguns estados do Brasil. Quando eu mudei para a Bahia, então eu tenho dado mais aula pela carência que aqui tem. Não só na Bahia, mas no Brasil, no Nordeste. Nós só temos, na verdade, aqui na Bahia, 4 professores, porque muitos não têm disposição para encarar esse desafio. Uma das coisas que nas reciclagens, nos treinamentos de aperfeiçoamento, os líderes da missão nos Estados Unidos desafiaram os pastores do Brasil a desenvolver esse trabalho nas igrejas. E aí, alguns pastores, colegas meus, professores, eles têm desenvolvido esse trabalho junto com lideranças. Por exemplo, juntou só o grupo dos líderes ou o grupo de pregadores da igreja e estão sendo treinados. Mas eu resolvi inovar, pedi a permissão deles e oferecer o treinamento para a igreja toda. Por mais que você não tenha pretensão de se tornar pregador, mas você tem, por exemplo, a incumbência de ensinar a Bíblia. Mas primeiro, você tem a incumbência de aprender a Bíblia. Então você aprende, se você um dia for discipular alguém, se você for dar aula numa escola bíblica, se você for dirigir uma congregação, se você for participar de uma viagem missionária, fazer um discipulado, você vai precisar conhecer bem a Escritura e ensinar. Então, resolvi fazer essa adequação aqui na nossa igreja. Fizemos o primeiro módulo no ano passado, a princípio com mais de 40 pessoas inscritas. E então, agora nós estamos repetindo esse segundo módulo. O Prega a Palavra é uma missão, então, que ele funciona mais ou menos assim, né? São 8 módulos do currículo principal, né? São 8 módulos. Vou botar aqui de forma bem rápida. São 8 módulos, são 8 livros que nós estudamos, né? Jonas, 2 Timóteo, Gênesis, Marcos, Efésios, Salmos, Abacuque e Tito, ou Apocalipse.
Aí aqui tem uma discussão, mas a gente chega, quase todo mundo escolhe Apocalipse, claro, né? Pois bem, durante 4 anos, são 2 encontros por ano, os pastores se reúnem numa reunião de 3 dias de aula. É um núcleo que a gente chama, em algum estado, tem um lugar fixo que os pastores vêm, se hospedam e a gente então ministra as aulas. Geralmente 2 ou 3 professores. Em alguns lugares nós funcionamos com 2 grupos juntos. Então tem, por exemplo, aqui um grupo estudando Jonas e outro estudando 2 Timóteo em outra sala. E aí vai revezando os professores. Então é assim que funciona. O objetivo do Prega a Palavra são 3. Primeiro, transformação. Multiplicação. E, pode dizer assim, discipulado, né? Eu vou resumir aqui assim. Portanto, essa transformação, ela vai gerar um discipulado. Na verdade, que ela movimenta, né, em direção à palavra. Então, esse movimento, o que vocês estão participando aqui hoje é um movimento. Prega a Palavra, ele visa a palavra e não visa denominação. Embora ele tenha nascido numa igreja batista, numa igreja da Convenção Batista Brasileira, mas o clamor pela palavra não é só no meio batista, é em todas as denominações. Então, por isso quando surgiu a ideia de fazer o grupo aqui, pastor, vai ser fechado para a igreja? Não, vamos abrir também para outras pessoas. Por quê? Vamos lembrar que acima das igrejas está o reino. Então o Prega a Palavra, ele está a serviço do reino, certo? Então por isso que é essa a ideia. Transformação pela palavra, multiplicação da palavra, é o que está acontecendo aqui, e movimento. O movimento é o crescimento da palavra em todos os ambientes. Então, essa é a nossa ideia. Eu não vou adicionar, mas para vocês terem uma ideia, esse ministério, ele é conduzido pela primeira igreja de Atibaia, que criou a associação Prega a Palavra. E só o ano passado foram 300 mil reais só de gasto só com o Prega a Palavra, 300 mil reais. Desses 300 mil, em torno de 75 mil foram de passagens aéreas e translado de professores. Por exemplo, eu saí daqui na semana passada, 2 semanas atrás, fui para Petrolina, junto com o pastor Jair. Eles custeiam a nossa ida. Nós não ganhamos nada, nós somos professores voluntários. Inclusive, a nossa igreja, durante algumas vezes, ela mesmo custeia a nossa ida. Esse ano ela não fez isso, porque nós estamos com o caixa apertado, mas já aconteceu da igreja ajudar. Algumas vezes também, quando eu falo que vou viajar, alguns irmãos da igreja também dizem que querem ajudar. E se você quiser ajudar, você entra lá no site www.pregapalavra e ajuda. Então, se você se sentir beneficiado e achar que vale a pena, então você pode ajudar também, tá? Não é para mim, é para investir na vida de pastores ao redor do Brasil e do mundo, porque nós já chegamos, eu digo assim, a missão, ela já está em 4 países fora do Brasil, países que precisam, carentes, né? Não é nada assim de estratégia, de divulgação, não. É porque é realmente uma carência, uma necessidade. Está em Angola, Venezuela, Cuba, e tem mais um que eu não me lembro agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar aqui. Cuba, Angola, Venezuela, e agora está indo para a região do leste europeu. Eu acho que é Ucrânia, uma coisa assim. Então, começando um grupo lá. Geralmente, esses grupos estão sendo iniciados com o apoio de outras igrejas brasileiras que estão investindo e sabem da importância de investir na formação de líderes para a edificação da igreja do Senhor. Meus irmãos, a maioria, 80% da realidade das igrejas do Brasil são igrejas pequenas, médias e pequenas, que o pastor muitas vezes não tem nem formação teológica.
E aí, o prega-palavra tem uma filosofia. E um dos pontos, o primeiro ponto da filosofia é o curso é gratuito. Os alunos não pagam nada. Por isso que aqui também, vocês não pagam. Quem quiser ajudar com uma oferta de R$ 15 no custeio com as apostilas, com o certificado, é bem-vindo. Mas, por exemplo, assim, você não vai dizer assim, se eu não tenho dinheiro, eu não participo. Não, participa. Porque é a filosofia, tá? É não cobrar. Pois bem, eu quero enaltecer aqui o trabalho de duas pessoas para acontecer o treinamento. O treinamento só acontece aqui na igreja por causa da visão da primeira igreja batista, que apoiou. O outro grupo, os irmãos se lembram aqui, não é? Tinha uma multidão de gente aqui que teve que aumentar o auditório aí. Mas tem duas pessoas que trabalham assim, muito fortemente para acontecer o treinamento. Uma delas é a Dil. Então, a Dil, quando vocês chegam, 6h30 aqui, já tem um lanchinho preparado ali que ela preparou. Esse ambiente aqui ela preparou, junto com o Tony, claro. Agora o Tony está mais participativo aqui, então vou colocar o Tony também, né? E o Mateus, que deve estar escondido ali dentro trabalhando. Enquanto a gente está realizando as coisas, ele está fazendo, está ajudando. Então, ele que prepara aí toda essa parte. Ele vai gravar as aulas para poder colocar à disposição de vocês, se você tiver alguma dúvida. Se eu estiver dando aula errado também, o pessoal do Prega Palavra vai ficar sabendo, né? Porque agora ele está filmando. Antes era só gravação. Eu disse, não, isso aí é montagem, Agora não posso mais dizer, né? Agora eu tô frito. Uma informação importante. Só é permitido, por misericórdia, vou até colocar aqui assim, ó. Só é permitido, no máximo, com justificativa, 2 faltas. Quem não cumprir pelo menos 4 aulas e fazer as tarefas, não pode receber o certificado. E uma informação importante, esse curso aqui na primeira igreja, ele não é emitido o certificado pelo prega-palavra, mas sim pela escola capacitadora continuada de discipulado e liderança da primeira igreja. Porque para me fazer o curso pelo prega-palavra, vocês teriam que cumprir um regime muito mais rigoroso. Agora, se você conseguir cumprir os 8 módulos, se a gente fizer aqui os 8 módulos, e você cumprir com tudo, eu posso ver se eu negocio um certificado para você. Mas aí você tem que fazer também as leituras, que são obrigatórias, são cerca de 10 livros que você tem que ler para poder cumprir e etc. Depois eu vou falar sobre os livros, tá? Hoje, no final aqui, eu queria tirar uma foto com todo mundo que está aqui, uma foto para ficar registrado, tá? No final a gente junta aqui na frente e tira uma foto. Na próxima aula, nossa próxima aula vai ser em maio, tá? Vocês acessaram as informações? Estão cientes, por exemplo, do calendário, do nosso calendário? Viram lá? Todas as informações? Sim? Todo mundo está ciente? Olha, pelo link você ia clicando até chegar nas instruções, com as informações gerais e também já com o calendário. O calendário com todas as aulas. Você tem que se programar nesse dia para poder estar aqui, tá bom? Então, a nossa próxima aula vai ser no dia 2 de maio, uma quinta-feira também, 2 de maio. Então, nós vamos manter esse padrão, 2 aulas por encontro, né, 2 aulas por encontro, e a nossa próxima aula vai ser em 2 de maio. Nós não teremos aula em abril, por quê, pastor? Porque abril é um mês que, de acordo com a nossa religião, a gente não é muito bom ter aula, sabia? Sabia disso, não? É brincadeira. É porque não teve agenda, tá? Não teve agenda. As agendas estão cheias. Na primeira semana nós temos pregar a palavra em Ibirapitanga, nós temos compromissos aqui da igreja, tem feriadão no meio, tem também a Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Enfim, vai ser um mês intenso. Mas, sem mais trololó, delonga é uma palavra muito bonita, Alice. Sem mais trololó,
Vamos partir então para o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. De acordo com o nosso calendário aí, nosso primeiro trabalho, nossa primeira aula, que a gente vai dar uma apertada nela aqui, mas ela chama-se Instruções para Viagem. Instruções para Viagem. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Quem que já ouviu? Aqui da primeira igreja, talvez já tenha ouvido mais, né? Porque de vez em quando eu estou mencionando aí instruções para viagem. Vamos lá. Qual é o conceito de instruções para viagem? Deixe-me colocar aqui para vocês. Eu não vou, acho que a princípio, colocar aí PowerPoint não, porque PowerPoint às vezes mais atrapalha do que ajuda, tá? Deixa eu pegar aqui. Depois eu disponibilizo esse PowerPoint para vocês. Mas qual é a ideia qual é o princípio, a ideia que nós temos em instruções para viagem? Eu vou economizar aqui, colocando assim, ó, IPV, tá? Significa instruções para viagem. Só para você gravar. Se quiser, vai anotando aí. Instruções para viagem. Porque o que nós vamos fazer é como fazer uma viagem realmente. Estudar a Bíblia, um livro antigo, um livro escrito em períodos muito distantes da nossa realidade. Ou seja, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: quantos anos tem Santo Antônio de Jesus, a cidade? 136. Acho que é 136, se eu não estou enganado. Vocês imaginam, quando você entra ali no Mercadão do shopping, tem aquelas fotos antigas. Todos já viram, né? Aquelas fotos antigas. Era muito diferente de hoje. Então, para a gente entender um fato que aconteceu há 100 anos atrás, se você não fizer uma viagem para lá, tentando trabalhar, entender o contexto lá, você não vai ter, às vezes, eu estava ouvindo a história, por exemplo, da a rua do nome engraçado, né? Vocês sabem qual é, né? Não. Eu não sei o que. Não, eu esqueci o nome agora. Hã? É essa aí. Quando você ouve hoje, você não sabe o que ocasionou esse nome. Vocês sabem, quem está aqui sabe? Pois é, eu sou maranhense, candango, tocantinense, mineiro, fluminense e santo-antoniense, que já sei. Candango é o povo que vai para Brasília, que não é de Brasília, certo? Porque todas essas como é que chama? Essas localidades, né? Eu já passei por lá, já morei. Aí por isso que eu tenho essa ficha extensa, tá bom? Mas eu já sei, depois eu conto para vocês no final, tá? Como é que originou a história. Qual é o princípio, então? Você, para entender essa escritura aqui hoje, em língua portuguesa, traduzida em muitas versões e traduções, você precisa fazer uma viagem. Esse é o princípio. Então aqui você tem, imagina assim, a Bíblia, de forma bem direta. A Bíblia, quando foi escrita, o autor, o escritor bíblico, ele tinha um objetivo. Nós vamos estudar qual texto agora? 2 Timóteo. Quem escreveu 2 Timóteo? Paulo. Ele escreveu para quem? Tem certeza? Tem certeza, sim ou não? Sim, tem certeza. Agora, por que ele escreveu?
Por quê? Para quê? Qual foi a intenção dele ao escrever? Hã? Pode falar, se você. O que que ele... Hã? Anunciar a vida? Orientação. Mas que orientação exatamente mais Timóteo precisava naquele momento? Por que que ele deu orientações do jeito que ele deu? Então, nós precisamos, olha só, aqui está o hoje, aqui está hoje. Então, normalmente o que que a gente faz? O que que a gente faz? A gente tem a Bíblia aqui e a gente já quer vir direto para cá. Não é assim? A gente já quer vir direto para cá. Mas não pode ser assim. Considerando que a Bíblia, ela tem os textos sagrados, eles têm princípios eternos, mas eles têm uma intenção imediata, ou um objetivo. Ou seja, quando foi escrito, foi para exortar um determinado grupo em uma situação específica. Então nós temos que primeiro entender o texto lá no passado. Então a gente chama esse negócio aqui, a gente chama isso aqui de contexto. Contexto. Vocês se lembram, né? Então, aqui nós temos uma coisa que nós chamamos, no Prega a Palavra, de grande ideia. Grande ideia e resposta desejada. Vou colocar aqui. Veja bem, grande ideia e resposta desejada. Todo texto sagrado, ele teve uma grande ideia. Então, a Bíblia tem quantos livros? 66. Então, nós temos 66 unidades que formam uma unidade maior. Então, o importante é que esses 66 livros, eles não são coxa de retalho, eles são uma unidade literária. Mas funciona assim, ó. Nós temos um livro aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Vou colocar 5 aqui, pegar o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então, olhe bem, cada um deles teve um objetivo, mas esse objetivo contribui para o objetivo maior da Bíblia, ou seja, a Bíblia toda ela tem uma mensagem. Então aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma linha que liga tudo. E aí é outra matéria, mas eu estou aqui adiantando, para a gente poder entender isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a Bíblia hoje, aqui. Nós não podemos, de forma alguma, fazer um caminho direto. Nós temos que, primeiramente, vir aqui, entender no contexto, e aí sim, depois, pegando os princípios eternos, nós termos uma grande ideia. E resposta desejada. Então, esse é o princípio de instruções para a viagem. Então, se você quer realmente ser um estudioso, uma estudiosa, um entendedor da Bíblia, esse princípio precisa ser respeitado. Porque senão, nós temos aquelas mensagens de Facebook, de WhatsApp, da internet de um modo geral, que louvado seja Deus que está sendo distribuída a palavra, mas muitas vezes ela é entendida absolutamente fora do contexto. Eu costumo brincar, né? Não sei se eu contei essa história da outra vez, mas lembram disso? A mulher gritou bem alto, né?
dentro de casa. E o marido dizia: eu vou matar, eu vou matar. O vizinho ouviu e chamou a polícia. A polícia chegou, bateu na porta. E aí já chegou armado para poder prender o assassino. E a questão era uma barata. A mulher estava em cima da cama, gritando, né, que ela viu uma barata. E o marido com a vassoura dizendo: eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Captaram? É um contexto. Você passou e ouviu, mas o que você ouviu era realmente o fato? Não. Então, é a mesma coisa que às vezes acontece com a Escritura. Se a gente tenta ir direto, nós cometemos o erro. Ô Mateus, coloca ali para mim, por favor, instruções para viagem, que aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, como é que fica ali, tá? Aí tá nesse slide que eu coloquei aí. É só procurar aí, instruções que ele já abre direto, tá? Pois bem, então achou aí? Não, é no PowerPoint mesmo, que estava aberto. Deixa eu ver aqui. É o slide 44. Isso, 44. Não, esse aí mesmo. Pois bem, esse é o princípio. Por que esse princípio é importante? Porque esse princípio vai nos obrigar a entender algumas coisas primeiras, né? Vamos ver agora se... Deixa eu ligar aqui. Aí, foi? Tá conectado ali? Tá? Tá, aqui tá. Então, tem que funcionar. Ele funciona. Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Sem conectar não tem jeito, né? Pois bem, esse, então, é o princípio que nós devemos seguir. Precisamos voltar no contexto original e entender a passagem, primeiramente, do ponto de vista do escritor. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo? Vocês estão certos disso? Tony, você acha que é o Espírito Santo? Não precisa responder não, Tony, não vou lhe comprometer não. Alguém aqui tem dúvida de que o autor da Bíblia é o Espírito Santo? Então você não precisa mais ter, tá? Em 2 Timóteo mesmo nós lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nós cremos veementemente que os 66 livros são Escritura Sagrada. Porém, o autor é uma coisa, o escritor é outra. Então, nós temos os escritores. Vocês podem citar alguns escritores? Paulo é disparadamente, né? Metade do Novo Testamento escrito por ele, pelo menos. João. Provavelmente, né, a gente não pode ter absoluta, mas 98% de certeza que era o apóstolo João. Escreveu 4 livros, né? O Evangelho e mais as 3 cartas. Outro, quem foi que falou? Tiago. Quem mais? Mateus. João já falaram. Moisés. Antigo Testamento. Quem são os principais escritores do Antigo Testamento? Isaías, os profetas, né? Os profetas, Davi, Salmos, mas, enfim, eles são escritores, porque o Salomão, ninguém citou Samuel, mas Samuel é autor, né? De alguns livros, enfim. Então, nós temos que voltar lá no passado e entender as coisas como elas são. Então, aqui, falando propriamente de 2 Timóteo, nós vamos entender o que Paulo falou para Timóteo no contexto dele. Entender qual era a resposta que ele esperava. Ou seja, ao escrever para
Timóteo, Paulo queria gerar nele uma reação. Ou melhor, o Espírito Santo queria fazer isso. Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Então ele queria uma reação, uma resposta que a gente chama de resposta desejada. Então, para isso, nós temos que considerar o que Deus desejou falar para eles e também falar para nós hoje. Então, entender a Bíblia corretamente significa que nós vamos entendê-la primeiramente no seu contexto primário, seu contexto original. Isso é fácil, irmãos? É fácil? Não é fácil. É verdade. Mas é possível? Sim, é possível. E Deus já se encarregou de nos ajudar nisso. Então, o princípio é esse aqui. Nós precisamos, para aplicar a palavra de Deus em nossas vidas hoje, nós devemos viajar para o passado. Para entender a mensagem expressada pelo autor no contexto original. É isso aqui que eu desenhei. Está vendo? É isso aqui. Certo? Não há uma rota direta. Não há uma rota direta. Temos que ir no texto com esse entendimento. Você tem que falar grego e hebraico para poder conseguir essa interpretação? Sim ou não? Não. Não é necessário, embora ajude. Viram e ouvidos não ouviram. Sim. Isso aí, exatamente. Eu tinha consciência de que aquilo era algo, no caso, terreno. Entendeu? Tipo assim, coisas materiais, exemplo. Sim. Ministérios e tal, e outras coisas. Certo. Mas aí tem uma explicação, não sei qual o texto que fala exatamente, que ele explica. Sim. O que ele está falando é a revelação no caso, a volta de Cristo. Uhum. No caso, o dia final. Certo? Uhum. Muito eu não bem. sei exatamente qual seria o contexto exato. Ou seja, certo. Eu pegava aquele texto e já fazia uma certa... Fazia uma aplicação direta. Isso. Sem respeitar o que Paulo realmente estava querendo dizer para os coríntios. Isso é o que mais acontece. Pode colocar aí. Esse aqui eu acho melhor. Isso é o que mais acontece. Imagina que você manda um recado para alguém. Certo? Um recado. Quem é bom de construir um recado rápido aí? Quem bola um recado que você vai dar para alguém, rapidamente, em poucas palavras. Traz pão. Traz pão. Aí, ele falou de longe, e aí nós entendemos outra coisa aqui. Né? Nós entendemos o quê? Traz paz. Então, eu quero dizer para vocês que o Mateus mandou um recado que é para trazer paz. Eu estou dando o recado dele? Sim ou não? Não o recado fiel. Eu estou dando um recado, mas não é o recado fiel. Essa é a primeira implicação. Quando nós não entendemos a Escritura dentro do seu contexto, a gente pode ter uma ideia errada do que foi escrito. Eu costumo brincar assim, né? A gente está aqui dizendo assim, olha, Deus está dizendo isso. E Deus olha lá e diz assim, eu disse isso? Não disse isso. Por quê? Porque não foi isso realmente que ele disse. Então, a ideia de instruções para viagem, que na verdade é no plural mesmo, né? São instruções para a viagem, é essa. Primeiro, não tome a rota direto. Fica isso gravado na sua cabeça. Segundo lugar, ouça a intenção do autor. Significa você se afastar, e você tentar olhar ali, por exemplo, olha, Paulo, Timóteo, você está assistindo o filme, né? Daquela história, daquela carta, como que ela foi escrita, e você então procura compreender e entender a história não a partir de você, mas a partir do que Paulo disse para Timóteo e o que ele queria. Então essa é a ideia.
E o que é interessante, aí sim, depois disso, você trazer uma aplicação para os nossos dias. Então, nós sabemos que nós encontraremos na Escritura aplicações que já passaram, que foram coisas do passado. Por exemplo, vocês se lembram quando o povo de Israel saiu do Egito para a Terra Prometida? Eles tinham que usar uma parzinha, né? Já leram isso? Lá em Levíticos? Eles tinham que usar uma parzinha, uma espécie de parzinha, para quando fizesse as necessidades no meio do deserto, você pudesse enterrar. É eco, né, pastor? Mas isso está na Bíblia, tá? Para quê? Por quê, pastor? Quantas pessoas mais ou menos eram? Mais de 2 milhões de pessoas, imaginem. Sem saneamento básico. Isso é só um exemplo, tá? Vocês estão rindo? É para chorar. Agora, você vê alguém hoje andando com uma parzinha pendurada? Tá aí, eu fui falar isso no grupo lá de Petrolina e o missionário que atua lá no meio do sertão e disse: pastor, por lá para a região onde nós somos tem que fazer assim mesmo, ainda hoje. Eu falei: rapaz, a Bíblia ainda se cumpre literalmente ainda hoje. Porque lá é aquela região erma, tá? Não tem ainda, a luz para todos não chegou lá. Eles não têm ainda banheiro moderno, não tem água encanada, é puxando no pote mesmo, na gangorra, é puxando no balde e toma banho naqueles banheiros com a banheirinha no chão, pegando no caneco e jogando assim. Isso é até hoje lá no sertão. Certo? Então, olhe bem, tem lugares que ainda se cumpre, mas você vê isso hoje? Não, a sociedade evoluiu e tal. Agora, a gente pode encontrar algum princípio ali nesse negócio? Talvez não, ali é um princípio de higiene, né? Princípio de higiene. Não se aplica mais hoje. Agora, tem princípios eternos que eles estão em toda a Escritura. Ou seja, se a gente pensar assim, né? Se você dividir a Bíblia, por exemplo, por unidades literárias maiores, por gênero, por exemplo, nós vamos falar sobre isso depois, em outro momento. Você tem, na Bíblia, né? Você tem, colocando aqui, né? Você tem o Pentateuco, né? Você tem a história de Israel. O que mais? Agora com vocês. A prateleira sequenciada aqui. Você tem? O que tem depois da história de Israel? Peguei vocês, hein? O que vem depois da história de Israel? O último livro, Esther, e aí entra o livro de Jó. E aí Jó é o quê? Que literatura é Jó? Poético. Então nós temos as poesias. Nós temos as poesias. Aqui, uma prateleira do Pentateuco, uma prateleira da história de Israel, uma prateleira da poesia. Nós vamos colocar uma prateleira agora, depois aqui. Qual é? Essa aqui? A próxima? Qual? Os profetas. Nós temos aqui os maiores e temos os menores. Os maiores porque eles eram gigantes, descendentes de gigantes, não é isso? Escreveram mais, foram períodos longos, né? E tal. Profetas. Então, olha como é fácil. Você fala assim, a Bíblia é muito difícil. Se você pegar a Bíblia e dividir em unidades maiores, literárias, você tem o Pentateuco, os 5 livros. Você tem a história de Israel. Você tem os livros poéticos, que vai aqui de Jó até Cântico dos Cânticos, né? Você tem os profetas maiores e tem os profetas menores. Aí você faz a continuação, aqui é o Antigo Testamento, né? Pega na continuação o Novo Testamento, você tem os evangelhos. Aí você tem
uma prateleirinha pequena aqui, que é o quê? Hã? Atos é o quê? Não, mas é o quê? História. História, a história do desenvolvimento da igreja. Aí você tem um pedaço maior aqui, que são as cartas de quem? De Paulo. Depois você tem as cartas chamadas de... Vocês citaram aí, quem são os autores das cartas? Não, aqui são as de Paulo, mas depois, quem são? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, mas tem outros também, né? No meio aqui tem uma que o autor, ninguém sabe direito, né? Que é Hebreus, é a primeira. Então você tem as cartas gerais, chamadas assim, ó, gerais. E nós temos aqui também, terminando, o Apocalipse. Olha aí, gente. Se a gente pegar de forma bem resumida, você consegue organizar a Bíblia por unidades literárias, certo? Então, ó, Pentateuco, História de Israel, Poesia, Profetas Maiores, Profetas Menores, Evangelhos, Livro Histórico de Atos, Carta de Paulo, Cartas Gerais e Apocalipse. Faltou algum? Pois bem, todos esses livros, eles têm eles têm princípios eternos. Eles têm princípios que foram compartilhados lá na criação, no Gênesis, e que chegam até aqui no final, em Apocalipse. Então, se você perguntar assim, tá, pastor, para que serve esse troço aí? Pergunte no microfone para ficar gravado. Se você falar besteira também, igual a mim, também vai ficar gravado. É Esther. Sim. Não é poesia. Não, é história. É história? História. Então, aquele meio ali... Ela conta uma história real, né, de um acontecimento e tal. Agora, uma coisa que nós vamos falar em gênero é que dentro de cada grande gênero você tem subgêneros. São pequenas unidades de outras literaturas. Por exemplo, o Pentateuco tem história? Absolutamente. O parte do Gênesis, narrativa, histórica, literal, Êxodo, metade de Êxodo é história. Mas qual é a questão? Dessa forma, você tem uma visão mais organizada do todo. Porque você tem que parar de ver a Bíblia só como aqueles fragmentos, tipo caixinha de promessa, entendeu? Eu vou ver o que Deus está falando para mim hoje. Aí dá aquela gemida bem forte, aí você abre, né? Pá! Não. Não é assim que se lê a Bíblia, tá bom? Você ia falar, Francine. Não cita o nome da professora não, que se ela falou besteira, compromete ela, tá? Fala assim, uma certa professora que eu conheço. Rapidinho. Cadê? Ajuda aí. Ela disse que você não pode dizer aquilo, sendo que não é aquilo, e você abrir e dizer, aquilo é o que Deus me mandou. E quando você vê, não é nada. É uma coisa que não tem nada a ver. Muito bem, vocês entenderam, né? Ok. Deixa eu me ver aqui. Só mais um pouquinho. Pois bem, para a gente terminar fazendo aqui algumas aplicações, tá? Por que são importantes as instruções para a viagem? Então, resumindo, se tentarmos imediatamente aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, corremos o risco de interpretar mal aquilo que Deus
diz através da sua palavra. Então assim, olha, Deus falou por meio da palavra. Só que a gente precisa interpretar para entender o que ele falou. Certo? Só que isso não é um mistério. Você não precisa fazer um zen para você. Oração, sempre, claro, para discernir, para lhe ajudar a não se distrair. Porém, quando viajarmos da forma correta, descobrimos o maravilhoso coração de Deus. Então, a ideia da Escritura é que, ao compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele compartilhou o seu coração com a gente. Quando você lê a Bíblia, você está descobrindo o coração de Deus. Acho que quem participou aqui do módulo de Jonas se lembra muito bem disso, né? A gente estava ali mostrando a guerra dos corações. O coração do homem pecador e o coração do Deus amoroso, misericordioso. Então, é essa a ideia, tá bom? Aqui nós teremos uma atividade, só que eu vou ter que passar ela para casa para vocês, tá? Qual é a atividade, então? Eu vou fazer o seguinte, para você não se preocupar de anotar, tirando ali, acho que a dona Eliane que pediu para a gente mandar as coisas em outro formato, mas veja bem, Mateus vai tirar um print desse negócio aqui, depois eu vou colocar para ele e vai compartilhar desse jeito aqui, tá? Aqui, tá? Pois bem, como nós vamos praticar esse conteúdo aqui, tá? Esse aqui, que a gente viu, nesse texto aqui, 2 Timóteo 2, de 14 a 19. Então, você vai procurar tentar ver o pano de fundo que a gente chama, né? Do que ele disse, e aqui, especialmente o versículo 19. Então, para você entender, você vai ler Números 16 e vai perguntar como essa passagem ajuda a entender o que Paulo diz e qual é a resposta esperada por ele. Como a resposta esperada por Paulo ficará no seu contexto. Então você vai praticar isso aqui, olha. A ideia lá no original, ou seja, no original não quer dizer no grego, no hebraico não, tá? Porque nessa expressão no meio do seminário a gente fala assim, quando fala no original, tá falando, não, no contexto original, aqui, qual foi a grande ideia e resposta desejada que Paulo quis naquele contexto? E aí agora sim, para nós aqui hoje, como que esse princípio ele chega para nós aqui hoje? Você vai tentar resumir esse princípio da seguinte forma: Paulo queria que Timóteo assim, no seu entendimento a partir da leitura do texto, tá bom? Perguntas sobre isso aqui, tá? Não me venha com essas perguntas cabulosas aqui do Vitor, que eu não vou responder, tá bom? Essas coisas complexas. Alguma questão sobre isso aqui? Você já tinha ouvido falar e visto isso dessa forma? Já? Quem fez o primeiro módulo, já, né? Já lembrava um pouquinho, mas vai reforçando, tá bom? Pois bem, o que mudou, pastor? Mudou que nós agora vamos ler uma carta, ao invés de uma narrativa histórica. Pois bem, nosso tempo acabou, nós vamos esticar o nosso esqueleto, tomar mais um gole de café para poder ficar vivo. E aí nós vamos para uma segunda aula que é fazendo boas perguntas. Talvez então até nós podemos fazer esse exercício aqui. Eu ia ler toda a carta com vocês daqui a pouco e aplicar as boas perguntas. Mas acho que vai ser melhor fazer esse exercício. Vou quebrar o galho de vocês, tá? Esse aqui a gente já faz agora, gasta uns 20 minutos nele aí e tenta resumir ele agora mesmo, tá bom? Então, a partir de agora, contando aí 5 minutos, 10 minutos no máximo para a gente poder tomar um café, beber uma água, se precisar ir ao banheiro, faça agora, estica aí o esqueleto e vamos retornar daqui a pouquinho, tá bom?